gente, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui, né? Hoje estamos com essa pessoa maravilhosa, que eu vou deixar ela se apresentar. Oi, eu sou a Carol, sou crossfiteira, pesquisadora, filha, esposa e irmã, nada mais. Mãe de pet. Isso, mas a parte mais importante, pra eu namorar, tinha que passar na avaliação dele. Não era nem mais Era o que queríamos Júnior. saber. O Júnior, minha filha, sofreu no começo. Eu lembro o Júnior, eu nem tinha intenção, né? Porque eu fiquei na fase da negação vários tempos. Aí o Júnior ia lá em casa, me buscava pra gente na cachoeira, levava o José junto. Aí eu só lembro, a primeira vez que o Júnior foi lá, a gente desceu do carro, ele só olhou pra mim e falou assim: ô Cal, você não tá pensando em se relacionar com esse cara babaca aí não, né? Olha! Aí eu, não, dele. Chocada. Você acha que você me engana? Aí eu comecei a questionar. Eu falei, será que tá rolando alguma coisa? Eu não percebi, porque ele percebeu. E ele estava certo. Mas depois o Júnior conquistou o coraçãozinho dele. Ah, E o nosso a também, gente adora, apesar né? dos sustos. gente. Vacilão. Vacilão. Mas a vingança é um prato que se come frio. É. Ah, o meu eu vou comer. Gelado. Eu tô esperando. Não, mas eu vou. Vamos lá, histórias engraçadas, assim, entre irmãos. Nossa, cara, eu vou contar uma aqui, eu acho que vocês não imaginavam, mas enfim. A história, acho que a mais bizarra, lógico, é que é com o Marco. Era um domingo, a gente era criança e o que tinha pra fazer, assim, era nada, só brincar. Então, a gente gostava muito de dar volta no quarteirão. E aí, nesse domingo, ele teve a excelente ideia de, vamos brincar de cavalo? Aí eu, tá. Só que o cavalo era eu. Tá. Aí ele, sabe aqueles plásticos que vem em volta de caixas, assim? Tipo, quando você compra uma caixa muito grande, uma geladeira, vem toda embalada com plástico. Enfim, aí ele, ó, eu vou amarrar você aqui. Meu Deus! Aí não era nem cavalo, era jumenta, né? No caso, era uma jumenta. Aí eu vou amarrar você aqui e a gente então vai dar uma volta no quarteirão e depois a gente troca. Lógico, né? Que eu acreditei. Aí, enfim, aí a gente foi, deu a volta no quarteirão. Você tal. foi uma ótima jumenta. Você vai ver o resto da história. Quase chegando assim, pra completar a volta, chegando na casa da nossa avó, ela tinha uma arara. E ela era bem assim, ela ficava solta lá na casa, mas ela era muito arisca, ela só ia com a avó. E aí a arara tava assim no portão e tinha uma moça indo colocar a mão na arara. Eu falei, vou salvar a moça da arara, que a arara vai acabar. Só que eu esqueci que eu era uma jumenta encabrestada, sei lá como fala, amarrada. Aí eu fui sair correndo, o Marco puxou. Eu caí pra trás, bati a cabeça numa pedra, rachei a cabeça, abri um buraco que cabia um dedo dentro. Aí ele só falou assim pra mim, então, tá saindo sangue. Eu passei a mão assim, sangue, muito sangue. Só que se você contar pra mãe, ela vai te bater, ela vai brigar tanto com você, que se eu fosse você eu não faria isso. Vai dar muito ruim pra você, não faz isso, não conta pra mãe. Vamos dar um jeitinho aqui. Na verdade ia dar ruim pra ele, né? Mas eu era jumenta. Ele é esperto. Foca essa parte que eu sou a jumenta que eu acreditei. Não, literalmente. Desculpa, Aí- aí você deu mole. Aí qual que foi a ideia? Precisamos estancar o sangue. Sim. Vamos jogar areia. Ai, meu pai. Juro. Aí fomos lá no monte de areia e ele, ó, agora tá parando de sair sangue, tá parando de sair sangue. Imagina a cena, gente. Aí foi. Só que detalhe, eu tive probleminhas no parto, então, a minha infância inteira, até os meus 14 anos, assim, 13 anos, se eu sentisse dor, eu desmaiava, apagava no sistema de defesa. Se eu pensasse em sentir dor, apagava. E se eu olhasse qualquer coisa que me remetesse dor, eu apagava. Sangue, por exemplo. E nesse dia eu não sei o que aconteceu. Aconteceu o sobrenatural que eu não desmaiei. Eu acho que de tanto medo, né, meu espírito vai ficar acordado, minha filha. Enfim, aí eu fiquei com a areia, com o tufo lá, estancou o sangue, deu super certo. Minha mãe, hora do banho, pra ir pra igreja. Ela, Caroline, o que é esse negócio aqui na tua cabeça, minha filha? Tá um castelo. E foi. Aí ela só, o dedo dentro. Foi tirando a areia, o dedo dentro, um talho enorme. Aí depois disso eu não lembro de mais nada, porque óbvio que eu desmaiei. De medo, Só vendo da sua mãe. Aí, talvez de medo, aí eu só lembro que eu acordei com um talho desse tamanho, que tiveram que raspar a cabeça e 3 pontos. O que aconteceu com o Marco?
Não. Tá vivo lá, não sei o que aconteceu, qual foi a bronca. Mas a tua mãe não quis saber o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu depois disso. Não, ela sabe o que houve. Que foi ele que ele falou, né, que ia dar ruim pra mim. Mas eu acho que na hora ela só pensou em salvar minha vida e me manter bem. Senhor. É uma mãe. Não, e outra, tipo, um outro acidente assim, resumidamente, ele fez uma graça com o Cadu, que o Cadu ficou 7 anos banguelo. Juro. O Cadu caiu num tombo. Que sai, ele é o mais novo e o... Não, ele é o mais velho. Ah, ele é o mais velho. Ele é o mais velho, o Cadu é o do meio, Juro. o Zeca é o mais O novo. Cadu caiu, ele só levantou com um dente deste tamanho, assim, ó. Ó, que saiu aqui. Eu falei, mas não saiu da sua boca isso não. Um dente é desse tamanho, nem sabia que tinha raiz de dente. Cadu ficou 7 anos banguelo por causa do mar. E várias outras histórias, meu filho. A nossa irmã mais velha, ela morreu num acidente de carro. E aí ficou só a Adriane, eu e o André, na época não tinha a Pamela ainda. E como eu era mais nova, né, porque a nossa diferença de idade é muito grande, eu nasci em 79 e minha irmã morreu em 85. Então eu era muito pequena. Então o que aconteceu com meu pai? Ele apegou muito a mim. A gente ficou muito assim, muito ligados um com o outro. E aí tinha um rolê que era o seguinte: o que meu pai me dava, eu não podia falar pra ela que meu pai tinha me dado. Eu tinha que falar que era qualquer pessoa. Eu não podia dizer que tinha sido meu pai que tinha dado. Mas o que é mais, assim, mais interessante, que mesmo que tivesse uma rivalidade entre irmãs, a mãe dela sempre me tratou muito bem, sabe? Então, ela sempre foi muito, muito carinhosa comigo, muito, assim, muito, muito amorzinho comigo. E aí eu lembro que teve um aniversário da Adriane, que naquela época, né, a gente fazia aniversário, a gente colocava os presentes em cima da cama, né? E aí tô eu com um copo de Coca-Cola, eu devia ser, ela tem 8, 9 anos, mais ou menos. Tô com um copo de Coca-Cola, aí a tia Celia chegou e falou assim: eu comprei essa colcha bonita pra Adriane, todos os presentes. Ela falou assim: passa a mão na colcha. Eu fui passar a mão na colcha. Quando eu fui passar a mão na colcha, eu molhei de Coca-Cola a cama da Adriane toda. Então, assim, Mas sem querer. sem querer. Na cabeça dela, hoje ela acordou pra molhar minha colcha. Na cabeça dela, ela fez de propósito. propósito. Essa filha da... E assim, eu não julgo se ela pensou isso naquele momento, porque realmente, Eu também não julgo, não. entendeu? Ainda mais irmão, né? Você não quer se colocar no lugar do outro, você quer que ele... Não, você Se quer que ferre. ele se ferre, né? Então, tipo assim, foda-se que eu tava com 8, ela tava fazendo 18, entendeu? Nada a ver. Não tem nada a ver. É rivalidade entre irmãos. E aí eu lembro de uma situação, gente, que assim, que isso me marcou muito, que de repente a Adriane pode nem se lembrar disso, mas o que aconteceu? Páscoa, tava lá e eu vi um coelho de pelúcia amarelo, que eu fiquei apaixonada pelo coelho. Aí meu pai falou assim: você quer? Eu te dou de presente. Mas olha, você não pode falar pra Adriane que você ganhou o coelho. Ah, tá bom. Aí Foi saí, em casa. eu, né, pá, com coelho pra tudo que é lado, né? Eu e coelho, não sei o quê. E assim, os meus pais não moravam juntos. Ele morava no 14º andar com a minha tia-avó. A minha irmã morava no 15º andar com a mãe dela. E assim, no mesmo prédio. E eu morava na Praça Seca, né? Eles moravam aqui no meio, eu morava lá na Praça Seca. Então assim, era uma distância. Tô eu com meu coelho embaixo do braço, não sei o que e tal. Aí de repente ela chega e fala assim: quem te deu esse coelho? Aí eu falei: meu pai. Esqueceu do trato. Esqueci do trato. Ela pegou o coelho e fez assim, ó. Zuniu do 14º andar o coelho. Puf. Cara, eu desci correndo Chorando, no elevador, desesperada. chorando. Aí peguei o coelho. Aí quando eu voltei pro apartamento do meu pai, cadê ela? Já tinha subido pro apartamento dela. Vazou, deu medo. Eu não vou ser pega em flagrante. Mas assim, aquilo ali meio que, tipo assim, Te marcou, né? eu joguei meu coelho pela janela. Ela foi Drama, o drama. Ela foi muito má comigo, né? Porque ela fez, tipo, Mas ela lembrou da Coca-Cola. Sim. Não, deve ter lembrado, com certeza. Até porque eu não lembro se a Coca-Cola foi antes ou foi depois, enfim. Não. Mas assim, mas é o que eu falo. Eu não julgo ela por causa dessa questão de... Eu não disso aí. julgo, mas parei de falar com ela há 10 anos. Eu não julgo mais, não conversamos Não mais. conversamos mais, não temos contato. Mas eu não Não, julgo. mentira, temos contato. Quem sou eu pra falar? Mas assim, foi uma coisa assim que marcou muito essa coisa assim pra mim, né? Porque doeu, né? É. Assim como eu tenho certeza que de repente a história da Coca-Cola deve ter doído nela. sim. Né? Mas assim, mas o coelho doeu muito em mim. É, porque, tipo assim, a intenção dela era diferente. É, E ela conseguiu, conseguiu. com sucesso. Objetivo atingido com É. sucesso. Gente. E você, Cris, tem Gente, alguma eu coisa assim? tava pensando, quando falaram do tema, né? Eu não tenho nada engraçado. Eu acho que eu não tenho nada engraçado. Mas eu lembro que eu era mimada. E lembro que minha mãe me mimava e todo mundo me mimava. Então, assim... Desculpa, gente.
sem muitos traumas. Eu não tenho trauma. Uma pessoa É sem verdade, trauma. é verdade. Eu não tenho traumas de infância. Que era uma diferença de Entendeu? idade É muito grande. né? Então, tipo assim, ninguém brincava comigo. Entendeu? Todo mundo me tratava bem. Ai, televisão, era uma televisão antigamente. Então, tipo assim, a Cristiane acordou, deixa ela ver o desenho. Tá, mas se assim, o negócio pegar pro teu lado, você vai atrás de Nunca quem? pegava. Não, assim, mas... Não, hoje, tipo assim, Hoje? eu tenho direito a uma ligação. Minha irmã. A Mesmo Célia. sendo diferente, a Célia. Porque o Carlos, ele é muito diferente de mim também. Mas ele é muito assim, ele tem um momento dele. Ah, E tipo, o você Carlos- acha que ela vai resolver o que você precisa. sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E tipo assim, o Carlos, quando minha mãe faleceu, minha mãe me deu assim incumbência de cuidar do meu irmão. E eu acho que ele se colocou nesse papel. E aí, Ele é o meu bebê agora. E aí Então vocês tudo saem do eu lugar cuido de vocês. dele. É, A não constelação pode. familiar tá trocada. Porque pela constelação familiar, o pouco que eu já estudei, eu sou a menor. Então a responsabilidade é menor, né? Ele é grande, você é pequena. O Ele José não. é o pai. É isso Então, aí. ele sai do lugar dele. Ele sai O do lugar José dele. é o novo, não o velho. É. Então eu acho que É verdade, hoje, é ele. eu, É. Cristiane, saio do meu lugar. Porque eu tento salvar ele, meu irmão, de todo. Quando ele tem um problema, ele liga pra mim. E a minha irmã, a gente, do mesmo jeito que a gente é diferente, mas ela assim, ela me procura. É o É senso muito de engraçado. responsabilidade. Pois é, assim, não é- A confiança, eu acho que. Eu acho que não é responsabilidade, porque eu não tenho. Mas, No fundinho. Você criou duas criaturas, minha filha, você tem responsabilidade. Sete periquitos, calopsita, tem responsabilidade. pet. Então, assim, Tem plantas, que é mais difícil que o humano. Ah. Gente, é muito difícil cuidar de planta. não é nada, gente. As minhas plantas são ótimas. Aí, tá Entendeu? Eu lembro deles brigarem muito, muito. entre eles. E eu entrava no meio e fazia assim. Aí de vez em quando eu te levava uma na cara, aí a minha mãe vinha correndo e me tirava do meio. E deixava eles se matarem. Engraçado que quando a gente era criança, eu e o André, a minha mãe sempre falou muito que a gente não podia brigar. Eu sei que no fundo deixa minha mãe um pouco chateada, sabe? sim. Essa porque falta de proximidade que a gente tem Sim. hoje, sabe? Então assim, eu sinto que minha mãe fica muito chateada. Porque a gente realmente, eu não tenho Não lembrança, eu tenho lembrança de algumas brigas, mas tipo assim, era muito, eu conto nos dedos às vezes que a gente brigou, Eu assim, não- sabe? não Quando tenho. criança. Depois velha a gente já brigou mais vezes. Eu não tenho lembrança. Olha, o Cadu, né, que é meu irmão, assim, do meio junto comigo, ele despertava as coisas mais legais do meu lado, mais engraçadas, assim, a gente fazia muita coisa engraçada, muita coisa se junto. divertia. Muito. Só que ele também despertava o meu pior lado. O pior, assim, porque, engraçado, eu não brigava com o Marco, que o Marco poucas ideias, mas o Cadu brigava com o Marco brigava com o Cadu. Eu não brigava com o José, mas o José brigava com o Cadu e o Cadu brigava com o José. Então o Então, problema é o- eles. Não, o problema é o Cadu. Do nada. Coitado do Cadu, terapia. Terapia, meu amor. Não, mas de Vem pra cá verdade. fazer De terapia. verdade, ele se coloca assim num lugar de vítima e aí ele vai arrumando confusão com todo mundo. Ele é o treteiro. É, Ele é o treteiro. entendeu? Então, eu e o Cadu já tivemos brigas, assim, terríveis. É. Tanto que depois que eu vim embora, eu sempre falo pra ele, Cadu, eu te amava, mas agora eu te amo ainda mais. Que a gente tá longe. Dá pra amar mais, sabe? Tipo, você Aham, sente sim. mais amor pela pessoa. E quando eu tenho sonhos, assim, eu sempre sonho que eu tô brigando com ele. Por que será? Não, mas é um sonho que me incomoda. Que eu já pedi perdão pra ele. Eu falei assim, tem alguma coisa mal resolvida entre a gente? Porque eu sinto assim que não é um sonho comum. Sabe, eu acho que é um sonho. que se repete. Não necessariamente o mesmo sonho se Sim, repete, mas mas eu acho que tem padrão de É o relacionamento. padrão uma de relacionamento. situação. É. Eu acho que tem uma situação mal resolvida ainda, que talvez a gente não acessou assim, Na no nível de janelinha. consciência. Mas eu acho que com o Cadu ainda tem alguma coisa assim pra resolver, sabe? Das brigas que a gente Mas já tem. longe resolve não é uma beleza. Eu acho que o problema é quando tá perto, assim, É. sabe? Eu acho que perto é mais Eu acho que sugável. fica mais- É. Mas Nossa, quando a gente morava na mesma casa, inclusive ele foi responsável por eu ter ido embora de casa, o Marco ter ido embora de casa e vulgo José Vitor ter ido embora de casa. Todo eu mundo queria foi ficar embora. sozinho. Ele conseguiu tocar todo mundo, o sonho da E minha ele mãe. lá, ó. Aí hoje ela é arrependida, óbvio.